Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Assim é a natureza. A natureza já passou por várias transformações, transformações que vieram trazendo uma evolução para os seres humanos e tudo o que forma a natureza, que veio a fazer então com que nós chegássemos a esse ponto que nós nos encontramos no momento, com muitas descobertas, muitos estudos que foram feitos e que culminaram com uma cultura bem desenvolvida, bem evoluída, cientificamente, religiosamente, filosoficamente, onde foram descobertos muitos movimentos relacionados com a natureza, com as transformações da natureza. Muitos acham que o mundo, a natureza, vai ser sempre do jeito que se apresenta. Mas se retrocederem e verem tudo o que aconteceu já no desenrolar da história da humanidade, verão que tudo se transformou, que tudo evoluiu. É só a pessoa parar para analisar que o ser humano já viveu aqui, nesse mundo material, como um homem das cavernas, o homem pré-histórico, o homem de Neandertal, que a ciência batalhou para descobrir os fósseis, a origem de onde eles migraram e tudo o que se diz respeito a essa movimentação de arqueologia. Os arqueólogos, paleontólogos e geógrafos, os zoólogos, tudo o que se diz de estudos da ciência foi tudo em relação a tentar descobrir a origem do ser humano. Então o ser humano já passou por várias transformações aqui nesse mundo, mostrando que a natureza é de transformações, em que hoje já não existe mais resquícios praticamente de povos diante desses homens das cavernas, daquela formação mais primitiva ainda, da era dos dinossauros, e que praticamente não se tem mais conhecimento nenhum. E agora, há pouco tempo atrás, e ainda existe aí, né, os resquícios dos indígenas, dos índios, que antecederam essa fase que nós estamos vivendo agora, e que mostrou realmente, provadamente, que a natureza é de transformações. Independente da vontade de qualquer ser humano, a natureza vem evoluindo e vem se transformando, lapidando a sua própria existência, de onde o ser humano faz parte da existência da natureza, assim como os animais irracionais, os vegetais, o sol, a lua, as estrelas da terra, a água. Tudo é um organismo que está interligado entre si. Os astros, os planetas, o sol, tudo que existe está interligado entre si. É um conjunto que vive dentro de uma harmonia e que faz essa movimentação da mecânica, a mecânica na matéria, a mecânica no espaço, a mecânica celestial, e que o ser humano vem estudando, querendo entender como é essa movimentação, o que produz essa movimentação da natureza, qual é a energia primitiva, primordial, que fez com que tudo isso viesse a acontecer. Então a ciência se esforça para encontrar explicações. E as explicações na realidade já estão aí, que é a cultura racional que vem trazendo todos esses esclarecimentos de como toda a natureza se formou, as suas transformações, o que foi que ela veio produzindo através dessa sua ação de transformações, de evolução
dos seres que aqui habitam, que dela fazem parte, e que naturalmente todos sabem que os vegetais se transformaram, muitos foram extintos, os animais se transformaram, muitos foram extintos. Assim como o ser humano também está se transformando, e as durações de um ser humano já foi milenar, já durou muito e veio decaindo. E devido ao enfraquecimento, hoje o ser humano já praticamente se tornou difícil chegar a 100 anos. Muita poluição se multiplicou muito e o ar poluído, todos os vegetais poluídos, tudo que se diz de alimentação para a humanidade, tudo poluído devido ao sereno que já cai em cima de todos os vegetais poluídos, devido à poluição da atmosfera produzida pelos gases atmosféricos, os gases de máquinas e gases dos automóveis, e toda essa poluição que vem fazendo com que a natureza cada vez fique mais fraca, venha mais enfraquecendo, e aí vai-se então buscar formas de poder então ludibriar esse enfraquecimento, inclusive da vegetação, da alimentação do ser humano, produzindo produtos que possam fazer essa compensação para continuar mantendo uma humanidade com um número incrível que existe, que hoje se conta mais ou menos uns 8 bilhões de habitantes aqui no planeta, e que naturalmente só vai aumentar. Então a cultura racional vem explicando, vem mostrando ao ser humano todo esse processo evolutivo da natureza, para que todos possam vir a tomar conhecimento. É um conhecimento que não foi feito para acadêmicos, não foi feito para cientistas, para filósofos, para pessoas que entendem o que o povo simples não entende, que não teve um acesso aos estudos de academias e universitários. Então a cultura racional foi feita em uma linguagem super simples para atingir a todas as camadas. Então você que quer se conhecer, mesmo sem estudo, que tenha simplesmente aprendido a ler, pega um livro Universo em Desencanto e vai encontrar ali explicações que nunca ninguém pôde dar, nenhuma escola, nenhuma universidade vai ensinar para uma pessoa o que a cultura racional vem mostrando, ensinando, nessa linguagem simples, super popular, em que todos que vierem a estudar vão entender. É um estudo incrível sobre energia elétrica e magnética, que é o que compõe essa natureza material, mas de uma forma super bem explicada, super bem explanada em vários volumes, em que uma pessoa que entende em um e no outro vai entender melhor, o que não entendeu em um vai no outro entender melhor, vai fazer um estudo dentro da sua casa, não vai precisar ir a lugar nenhum, porque a cultura racional não é religião, não impõe nenhuma postura para o ser humano em se colocar numa posição de só estudar a cultura racional, porque tem gente que acha às vezes que vai deixar a sua religião porque vai ler o livro Universo em Desencanto, vai estudar a cultura racional, e não é bem assim, porque a cultura racional foi feita para toda a humanidade. Ela é independente de crenças, é independente de tudo que o ser humano possa vir a relacionar com uma regra de estudo do que ainda não foi estudado, do que ainda não existe, que é o estudo da origem do universo. Então qualquer um que vier a estudar a cultura racional vai ter os livros em suas casas, não vai precisar ir a lugar nenhum, não tem casa de pregações, não tem sinagogas, não tem nenhum envolvimento com o espiritismo, não é um conhecimento científico,
não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento religioso. É a cultura racional do desenvolvimento do raciocínio, que todo ser humano tem o raciocínio dentro da sua cabeça. Seja um cientista, seja um filósofo, seja um prestador de serviço, um borracheiro, seja qualquer ser humano tem o raciocínio dentro da sua cabeça. E independe de estudos artificiais, de academias, de universidades, para poder fazer esse desenvolvimento do raciocínio. Porque o desenvolvimento do raciocínio é feito pela cultura do raciocínio, que é a cultura racional, que chegou para produzir o desenvolvimento dessa potência que o ser humano tem na cabeça, que é o raciocínio, em que a pessoa então vai alcançar a imunização racional. A imunização racional é quando o vivente fica ligado às linhas gerais da natureza, se harmoniza com toda a natureza e vai tendo as provas e comprovações, porque a imunização racional é baseada nos efeitos do que o vivente tem, no que ele sente e no que ele passa a ver. Porque o raciocínio é de uma potência máxima dentro dessa natureza que sempre o ser humano esteve envolvido, que sempre esteve como uma ferramenta dessa natureza durante toda essa existência do ser humano dentro das fases de desenvolvimento da sua evolução do pensamento, da imaginação, em que veio a natureza fazendo a movimentação de energias que vieram evoluindo, a energia magnética, a energia elétrica, até chegar a esse ponto que nós estamos, que é a energia racional que produz a imunização racional, em que o vivente passa a ter as suas sensações, a ver por si mesmo, que a cultura racional processa toda essa evolução do ser humano para que possa se adequar à nova fase que está vigorando aí, que é a fase racional. O ser humano está vivendo como um remanescente de uma fase que já terminou, que é a fase de animal racional, a fase do sofrimento, a fase da ignorância, onde todo ser humano sempre viveu aqui para sofrer e morrer, sem saber o porquê viveu, vivendo sempre na esperança de alcançar o bem desejado, que é o saber completo, e ele morre e a esperança fica para o outro que vai seguindo aquele mesmo processo para ver se realiza. E a cultura racional ela vem trazendo essa realização na vida de qualquer ser humano. Procure se conhecer. Procure ler o livro Universo em Desencanto. Os livros do Universo em Desencanto, eles já estão espalhados pelo mundo inteiro, são de fácil acesso, não se encontra dificuldade nenhuma. Tem muita propaganda do livro, muitos sites, muita forma de se adquirir o livro. Procure se conhecer. Procure ler o livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Salve!